Fala galera, eu sou o professor Tony Borgasta, professor de Física aqui de Estratégia, e estou contigo aqui para mais uma dica, a 18ª dica. Olha só, trabalho de uma força variável. Quando a força ela é variável, o que a gente tem? A gente tem que, ao longo de todo o deslocamento, a força está variando, né? E aí eu vou ter que somar todos esses trabalhozinhos aqui, a cada deslocamento bem pequenininho, de cada pedacinho de força aí, tá bom? Então, o que a gente faz? A gente tem que ter o auxílio do gráfico. É o grande bizu aí, é o pulo do gato, o catch-up aí pra gente, tá bom? É exatamente aqui fazer o gráfico, tá? A força variável, a gente vai lá e constrói o gráfico. Porque quando a gente constrói um gráfico da força pelo deslocamento, a área é numericamente igual ao trabalho da força, tá bom? Ao trabalho da força aí. Cuidado com o quê? Chama atenção aqui para você, para tomar cuidado aonde? Cuidado com a unidade da força aqui. A unidade tem que estar em joule e aqui a unidade em metros. Nossas unidades aí do SI, tá legal? Então, cuidado com isso. Olha só que legal. Imagina que você tem um bloco ao longo de uma superfície horizontal, onde a gente tem aqui a orientação S do deslocamento do nosso bloco, tá bom? Sobre ele tá aqui a força-peso causada pela Terra. Lembre sempre, né? A reação do peso tá lá no centro da Terra, tá bom? Aqui, ó, centro da Terra. Opa, centro da Terra. Tá aqui a reação desse peso, a normal que o solo faz ali no nosso bloco. Claro que o bloco, pela ação e reação, faz uma força de contato normal também no solo. E tem atrito aqui, tá bom? Repare o seguinte, a força de atrito aqui no caso, ela está contrária ao deslocamento, tá bom? A força F na direção do deslocamento e a força de atrito contrária ao deslocamento. Se eu faço um gráfico da força F e da força de atrito, por exemplo, aqui, tá legal? Eu poderia gerar um gráfico desse tipo aqui. A minha força F, ela poderia ser variável, repare que de 0 a 5 metros ela vale 20, e de 5 a 10 metros ela vai decaindo aqui, tá bom? E a força de atrito, né? A gente quando está deslocando, a gente fala que a força de atrito, a gente usa o atrito dinâmico, é μ dinâmico vezes a normal, tá bom? Aqui é um plano horizontal, então a normal seria igual ao peso em módulo ali, né? E a gente tem o coeficiente de atrito também constante, então a FAT seria constante. Mas repare o seguinte, a FAT ela deve estar aqui na parte de baixo do eixo, porque ela é negativa, tá bom? Ela tem contrária à nossa orientação aí de eixo que a gente colocou do nosso espaço, nossa orientaçãozinha aqui. Então, para eu saber o trabalho da força F, o que eu faço? Por exemplo, o trabalho da força F de 0 a 10 metros, por exemplo. Eu faço essa área toda aqui, ó. Eu faço essa área que eu vou chamar de área 1, tá bom? É numericamente igual a área 1. Se eu quisesse saber o trabalho da força de atrito, eu viria para essa área 2 aqui. Vou colocar até de outra cor aqui para facilitar a gente enxergar um pouco melhor. Olha aqui, chamar de área 2, tá bom? Então, o trabalho do FAT para ir de 0 até 10 metros é numericamente igual à área 2. Mas cuidado, uma área sempre vai produzir um valor positivo, é uma área, tá bom? Mas repare que o trabalho da força de atrito é contrário ao deslocamento, lembra lá, é um trabalho resistente, tá bom? Então, por isso, quando a gente calcula a área, depois para contabilizar, colocar de fato quem é o trabalho da força de atrito, a gente bota um sinal de menos aqui, tá legal? Fechando então, quem é o trabalho da força de atrito. As figuras que aparecem nos gráficos, nos nossos vestibulares, são sempre o quê? Figuras da geometria plana ali, trapézio, retângulo, triângulo, retângulo, triângulos, e por aí vai, tá bom? Então são figuras geométricas onde a gente sabe calcular muito bem a nossa área, beleza? Então, de olho na dica, lembre sempre que se a força é variável, construa o grafo da força pelo deslocamento, tá ok? Muito obrigado e até a próxima dica, galera.
Valeu!